Olá! No Insight de hoje eu vou falar para você um pouco sobre tipos de lanternas de cabeça. Quando a gente vai escolher uma lanterna de cabeça é sempre um desafio, porque a variedade é muito grande. E aí a gente tem que entender qual de fato é a necessidade da nossa lanterna de cabeça. Vou dar alguns exemplos. Se você vai fazer uma caminhada ou uma corrida noturna, ou seja, você vai caminhar por muito tempo ou correr por muito tempo, muitas horas, então você precisa de uma autonomia grande. Essa autonomia grande pode ser por uma lanterna que tenha uma bateria recarregável integrada a ela de longa duração ou uma lanterna em que você possa substituir as pilhas ao longo do uso. Então esse entendimento é importante para a gente saber que lanterna a gente vai escolher. Por outro lado, se a lanterna é só para você ficar no local de acampamento, por exemplo, você não tem uma necessidade de autonomia tão grande, ou você não precisa de uma lanterna cujas baterias sejam substituíveis, ou seja, que você possa trocar ao longo da atividade. Por quê? Porque você pode simplesmente usar o seu power bank ou o seu painel solar para, durante o dia, carregar a sua lanterna de cabeça. Bom, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos apenas para ilustrar isso que eu estou falando. Aqui eu tenho duas lanternas, uma da BioLite e uma da Aztec, que tem esse sistema de bateria integrada. São baterias recarregáveis através de porta USB, ou seja, eu posso carregar no meu computador, ou na parede, ou no meu power bank, só que elas não possuem a possibilidade de troca da bateria. Então, significa dizer que se a pilha da lanterna, se a bateria da lanterna acabar durante a atividade, eu vou precisar conectar em alguma coisa via USB, no meu power bank, por exemplo, ou no meu painel solar. Então, se eu estiver caminhando à noite e precisar de mais luz, eu não vou ter. Eu vou ter que parar para recarregar. Então, nesse tipo de situação, essas lanternas não são legais. Aqui a terceira é uma lanterna da LED Lenser, que ela vem com uma bateria de lítio, uma pilha de lítio AA recarregável, ou seja, você pode recarregar, mas o legal é que se você ficou sem luz durante a trilha, você pode simplesmente levar baterias extras ou pilhas extras AA e substituir. Então é muito fácil, não tem o problema dessas duas anteriores. E essa quarta aqui da Petzl é similar a essa daqui, ela vem com um pack de bateria recarregável, também via USB, só que pode ser substituído por pilhas 3A ou AAA. Então, da mesma forma dessas duas aqui, você consegue substituir a pilha mesmo sendo uma recarregável. Nessas duas aqui você não consegue fazer isso. E por fim, essas outras duas aqui são lanternas que vêm com pilhas normais, ou seja, pilhas palito, só que pilhas que não são recarregáveis. É claro que você pode comprar separadamente pilhas recarregáveis, e utilizar nessas duas lanternas. Essa aqui é uma da Aztec, esse aqui é um modelinho menor da LED Lenser, que compõe aqui as lanternas que eu queria mostrar para vocês. Bom, falei basicamente das baterias e pilhas das lanternas. Isso, obviamente, é um dos quesitos que você tem que considerar na compra da lanterna. Agora, outro ponto importante também é o tipo de foco de cada lanterna, também de acordo com o que você vai precisar utilizar. Vou dar um exemplo. Você correndo à noite, o ideal é que você tenha uma lanterna que tenha um foco distante e um foco próximo, simultâneos. Então aqui a gente tem algumas lanternas que você tem possibilidade de mudar esse foco longe e perto, e tem lanternas que você tem dois LEDs diferentes, um para foco longe e um para foco perto. Então apenas como exemplo aqui você tem essa aqui da BioLite, você tem duas lâmpadas, dois LEDs, um para foco distante, outro para foco perto. E aqui também você tem integrado uma lâmpada vermelha, um LED vermelho. Nessa daqui você tem apenas um LED, e aí você tem intensidade de luz diferente, ou seja, você não tem a possibilidade do foco longe e do foco perto. Essa da LED Lenser, você tem também apenas um LED, porém você tem a possibilidade de ajuste de foco, ou seja, o foco mais perto, mais aberto, e o foco mais longe. Então são características diferentes nas lanternas. Nessa aqui também você tem duas lâmpadas, dois LEDs na verdade, também mesma funcionalidade, um LED para longe e um LED para perto. Essa aqui no final você tem apenas um LED, e nessa da Aztec você tem dois LEDs de forma diferente. Você tem 3 LEDs agrupados que são LEDs vermelhos e um LED mais potente para foco mais longe. Então isso que eu estou mostrando é para
vocês verem que existem diferenças nas lanternas de cabeça. E a gente tem que entender qual é a função, qual é a atividade que eu vou estar praticando para a escolha da lanterna adequada. O LED vermelho que eu falei aqui, que está presente em algumas das lanternas, é bem legal porque ele não ofusca a nossa visão. Então, por exemplo, você está caminhando de noite, precisa consultar um mapa, uma carta topográfica, se você olha com aquela lâmpada branca, aquilo vai refletir e você depois vai ter uma dificuldade de adaptação da visão de novo. Então, tem essa funcionalidade. Se você está num albergue, num refúgio de montanha à noite, precisa ou sair para ir ao banheiro ou pegar alguma coisa na sua mochila, também usando o LED vermelho é mais legal porque você consegue visualizar de perto, mas você não atrapalha todo mundo que está dormindo. Então, sim, ter um LED vermelho na lanterna pode ser muito legal. De novo, depende do que você precisa, depende do que você vai usar. Bom, se você ficou com alguma dúvida em relação a lanternas de cabeça ou especificamente de alguma lanterna dessas marcas que eu falei, é só mandar um e-mail para a gente no info@geartips.com.br ou deixar um comentário aqui embaixo no nosso canal. Só lembrando, toda quinta-feira a gente coloca um vídeo novo aqui no canal, então fica ligado. Um abraço e até o próximo vídeo.